E aí galera, tudo bem? Joia? Então, vamos continuar a aula de potenciação e radiciação, segunda parte, que agora a gente vai falar de radiciação. Então, se você se você não viu o primeiro vídeo em que eu foquei sobre potenciação, volta lá, dá uma olhada nele que vai ser melhor pra gente, tá certo? Então, vamos falar de radiciação. Aqui só lembrando um pouquinho, a gente definiu que elas são inversas, a potenciação e a radiciação, o que uma faz a outra desfaz, vice-versa, né? E eu descrevi as principais propriedades, tá? Então, vamos vir aqui quando a gente vai falar sobre radiciação. Então, vamos falar sobre raízes, ok? Bom, raiz a gente coloca sempre nessa seguinte forma. Esse símbolo da raiz, na qual aqui está o índice da raiz. Quando é 2, a gente fala que é a raiz quadrada, a gente normalmente não coloca por convenção. Então, aqui a gente vai colocar a base da nossa raiz. Tudo bem? Acontece que a raiz também pode ter um expoente aqui. Tá? A base da nossa raiz pode ter um expoente. E a gente pode escrever as raízes na forma de uma potência, tá? Em que o expoente aqui da base fica em cima e o índice da raiz fica no denominador. Então a gente transforma a raiz numa potência em que o expoente é uma fração, tá? Bom, então aqui, nesse caso, a gente já consegue tirar uma definição importante, que em raízes não é permitido que o n seja igual a zero. O n tem que sempre ser diferente de zero. Então você nunca vai trombar com ele. E se em um momento o n for igual a 1, então, caso o n igual a 1, que é possível, a gente teria o seguinte, igual a... Vamos olhar aqui, seria m dividido por 1. Isso aqui é igual a elevado a m, tá? Então são as duas primeiras coisas que a gente já percebe de cara, tá? Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, o caso que o n e o m são iguais. Então, raiz da enésima, né? Raiz enésima, é até difícil de falar, de a elevado a n. Então a gente vem aqui, vamos passar para a forma de potência. N dividido por n vai dar 1, então a gente tem a própria base da raiz. Então sempre que dentro da raiz a gente tiver uma base com expoente igual ao como que eu vou dizer? Igual ao índice da raiz, a resposta é a própria base da raiz. Vocês estão vendo? Não sei porque aqui não foi. Tá certo? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Aqui eu vou pegar um exemplo, tá? Um exemplo de quando a gente tem uma raiz, a raiz sexta de a ao cubo. De cara, fica um pouco complicado de resolver, tá? Mas o que a gente pode fazer? A gente pode simplificar essa raiz da seguinte forma. Vamos passar para expoente. Vamos ficar com 3 sobre 6. 3 sobre 6 a gente pode... Opa! Que triângulo maluco surgiu aqui. Delete.
a gente pode simplificar. Vamos voltar aqui a nossa divisão e ficar com 1/2. Então ficaria a elevado a 1/2. Isso aqui é igual a... Opa, acabei de lembrar que vocês devem estar vendo. Isso aqui é igual a raiz quadrada de a. Tá? Então é um jeito de simplificar. A gente precisa lembrar também, dá uma olhada, que estas propriedades de potenciação satisfazem o caso da raiz. Então, vamos olhar aqui e pensar o seguinte. Eu tenho a raiz m de a elevado a n vezes a raiz m de a elevado a p. Tá? Então, toma muito cuidado, porque para usar essa propriedade a gente só pode quando, além dessas bases serem comuns, quando a gente tem esses aqui. Por quê? Na verdade não é que a gente só pode, tá? Vamos já escrevendo em formato de fração. A verdade é que se a gente não tem os índices das raízes iguais, vamos continuar aqui embaixo, se a gente não tem o índice das raízes iguais, a gente não pode fazer a soma direta, a gente vai ter que tirar um mínimo múltiplo comum, tá? E encontrar esse aqui. Tudo bem? Galera, a divisão segue o mesmo princípio, tá? Então a gente tem que tomar cuidado aqui. Vamos ver mais uma propriedadezinha? Então aqui eu vou colocar uma propriedade. Na verdade não é bem uma propriedade, né? Aqui outra propriedade, que é o seguinte. Vamos pensar numa raiz, tá? Elevado ao índice, ao mesmo valor do índice. O que a gente tem aqui? A gente vai ter... Opa, vamos só melhorar esse n um pouquinho, né? Melhorou. Vamos passar essa raiz, então, para o formato dela de potência. E a gente vai ficar com a elevado a m dividido por n, isso tudo elevado a n. Se a gente vir aqui rapidinho nessa nossa propriedade, a gente vai ver que quando tem parênteses, a gente só faz a multiplicação. Então, vamos já para cá, vai ficar a elevado a m dividido por n vezes n. A gente faz, corta, e sobra a elevado a m. Então, o que essa propriedade quer dizer? Que caso a nossa raiz seja elevada ao número da potência, o resultado é o que está dentro da raiz. Ou seja, raiz quadrada ao quadrado dá o número que está dentro da raiz. Tá? Isso aqui a gente já sabe, mas é um jeito legal de você ver a dedução. Próxima propriedade que eu quero passar para vocês. Vamos olhar aqui para não cometer nenhum erro. Tá? É o seguinte. Raiz n de um produto, A vezes B. Vamos colocar um m aqui só para a gente fazer na forma generalizada. Então, a gente vai ter a definição de A vezes B elevado a m dividido por n. Isso aqui, vamos olhar esta propriedade, tá? E vamos aplicar essa propriedade lá. Então, a gente vai ter que A elevado a mn vezes B elevado a mn. Ok?
Ou seja, raiz n de A elevado a m vezes raiz n de B elevado a m. Então, o que significa? Se você pegar duas raízes de mesmo índice, tá? Vamos destacar aqui, duas raízes de mesmo índice, sendo multiplicadas, você pode juntar elas dentro de uma única raiz. Isso pode te trazer benefícios em determinado exercício, tá? Bom, e vamos, então, por consequência, vamos falar rapidinho aqui de uma divisão de raízes. Então, divisão de n a m por n a p, sei lá. Aqui eu tinha feito, na minha colinha eu tinha colocado aqui do mesmo jeito. Então, vamos aplicar a propriedade, tá? Qual que é? Vamos primeiro converter para a forma de potência, que fica sempre mais fácil. Então, a gente vai ter A elevado a m dividido por n, A elevado a n dividido por p, tá? Mesma base, tá? Vamos destacar aqui a mesma base. Divisão a gente vai manter e vai fazer o que? A subtração, tá? Opa, aqui eu inverti, né, gente? Tá? É P dividido por N. Então, A menos P dividido por N. Tudo bem? Tá? Então, a gente já pode vir até aqui e vamos passar isso aqui para o formato de raiz. Isso aqui vai ser a raiz n de A elevado a m menos p. Só que a gente viu essa propriedade aqui já, né? Então, vamos trabalhar essa propriedade aqui de dentro. Como? Isso aqui é uma divisão de potências, tá? Então vai ficar A AM dividido por A AP. E aqui a gente coloca a raiz. Ou seja, é importantíssimo que vocês consigam passar deste termo, vamos colocar aqui com essa caneta bonita, a caneta da galáxia. Deste termo, a gente vai querer chegar neste termo, tá? Ou seja, tirar um zoom aqui só para a gente conseguir ver todo o tempo. Uma divisão de raízes que contém o mesmo índice, a gente pode agrupar dentro da mesma raiz, tá? Com o passar do tempo, o ideal é que vocês aprendam a dar este salto, tá? Bom, gente, seguinte, já que a gente está no tema de radiciação, perdão de novo, tá ficando um pouco longo, mas vamos só explicar como que vocês resolvem uma raiz, ok? Vamos pegar um número grande, que não necessariamente tem raiz inteira. Vamos pegar o 80. Tá? Então, raiz de 80. Vou trabalhar na raiz quadrada mesmo. Primeira coisa que a gente faz, tá? A gente fatora o 80. Então, 80 em números primos, dividido por 2 vai dar 40, dividido por 2 vai dar 20, dividido por 2 vai dar 10, dividido por 2 vai dar 5, e aí 2 já não funciona mais, o próximo número primo é 5. Então, 80, a gente pode falar que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5.
O truque é sempre perguntar qual é o índice e agrupar no máximo até esse índice. Então, vamos vir aqui e transformar em 2 ao quadrado, desse termo aqui, vezes 2 ao quadrado, deste termo aqui, vezes 5. Aqui está o quadrado. Então, gente, quadrado aqui, né, índice 2, expoente 2, expoente 2. Pensa que a raiz funciona como um pedágio. Só quem tem expoente o suficiente pode passar. Tá? Então, a gente vai tirar o 2, ele pagou o expoente, e vai tirar esse 2, pagou o expoente. O 5, tadinho, ficou preso na raiz. Tá? Então, a gente faz 2 vezes 2 dá 4, vezes a raiz de 5. Ou seja, raiz quadrada de 80, a gente transforma em 4 raiz de 5. Tá certo? Seguinte, outra coisa, para fechar esse nosso encontro e lançar um desafio para vocês. Quando nós temos um número qualquer, eu vou colocar um 2 aqui, e uma raiz, a gente normalmente não é muito formal deixar a raiz na divisão. Então, muitos exercícios vestibulares fazem um processo que a gente racionaliza a fração. Tá? Como que a gente faz? A gente vai multiplicar essa raiz por 1. Só que não é um 1 qualquer. É um 1 disfarçado. Disfarçado de raiz de 2 dividido por 2. Tá? É um 1zinho disfarçado. O que acontece? Nós vimos naquela propriedade que quando multiplicamos raízes, tá, com o mesmo índice, nós podemos fazer o quê? A gente vai ter, vamos por partes, 1, 2, raiz de 2, e aqui a gente pode falar que tem um raiz de 2 elevado ao quadrado. A gente viu na propriedade, cadê você, menina? Vem aqui. A gente viu nessa propriedade que o resultado, era zoom in, eu dei zoom out. O resultado é o termo que está aqui dentro. Então, a gente vai ficar com 2 raiz de 2 dividido por 2. E olha a sorte nossa, a gente pode cortar e a gente fica com raiz de 2. Tá? É a forma racional. Tudo bem? Difícil? Mais ou menos, né? Então, seguinte, vou deixar um desafio que é para vocês. Baseado nesse aqui. Tá? Baseado no que a gente aprendeu, eu vou pedir para vocês provarem essa relação. Tá? Tentem provar essa relação. Tentem o máximo. Quando vocês conseguirem ou desistirem, vão para o próximo vídeo, que aí eu trago a resposta. Beleza? Valeu!